Você já parou para pensar no impacto das profecias bíblicas? Elas não são apenas frases poéticas escritas em um livro antigo. São revelações dadas por Deus a seus servos, muitas vezes séculos antes de acontecerem. Cada detalhe registrado se cumpre de forma tão precisa que chega a arrepiar. Hoje você vai conhecer 10 profecias bíblicas cumpridas que vão abrir os seus olhos e mostrar que a palavra de Deus é viva, poderosa e infalível. Primeira profecia: a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Jesus, em Mateus 24:2, disse aos discípulos que o majestoso templo de Jerusalém seria completamente destruído, sem que uma pedra ficasse sobre a outra. Na época parecia impensável. O templo era enorme, ricamente ornamentado, símbolo do orgulho nacional. Mas apenas algumas décadas depois, no ano 70, o exército romano, comandado pelo general Tito, invadiu Jerusalém. O templo foi queimado, saqueado e demolido. Até hoje, o que resta é o Muro das Lamentações, onde judeus de todo o mundo oram. Um testemunho eterno de que a profecia de Jesus se cumpriu exatamente como ele declarou. Segunda profecia: o exílio do povo judeu. Séculos antes, em Deuteronômio 28:64, Moisés já havia advertido que, se o povo fosse infiel a Deus, seria espalhado entre todas as nações. E foi o que aconteceu. Primeiro, os assírios conquistaram o reino do norte. Depois, os babilônios levaram cativos os de Judá. E mais tarde, os romanos completaram a dispersão. O povo judeu viveu espalhado pelo mundo, muitas vezes perseguido, mas sempre preservando sua identidade. Exatamente como a profecia havia anunciado, uma nação sem terra, mas jamais esquecida por Deus. Terceira profecia: o retorno dos judeus à sua terra. Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos que revivem e formam um exército, simbolizando Israel restaurado. Durante quase 2000 anos, isso parecia impossível. Mas em 1948, contra todas as probabilidades, Israel voltou a existir como nação. Um povo disperso por séculos retornou à mesma terra prometida por Deus. O renascimento de Israel não é apenas história política, é um cumprimento literal da palavra, presenciado pela nossa geração. Quarta profecia: a queda da Babilônia. Isaías 13 anunciou que a poderosa Babilônia seria destruída e jamais voltaria a ser habitada. Babilônia era o centro do mundo, com muros gigantescos e jardins suspensos, considerada indestrutível. Porém, o império caiu diante dos medos e persas, e sua glória desapareceu. Hoje, no atual Iraque, suas ruínas são um testemunho silencioso de que nenhuma grandeza humana prevalece contra a palavra de Deus. Quinta profecia: o Império Medo-Persa. Em Daniel 8, o profeta descreve um carneiro com 2 chifres, representando os reis da Média e da Pérsia. Séculos depois, esse império conquistou a Babilônia e se expandiu pelo mundo, cumprindo exatamente o que havia sido revelado. Detalhes como a união de 2 povos diferentes, medos e persas, já estavam profetizados. Isso mostra que Deus governa sobre as nações muito antes dos homens escreverem a história. Sexta profecia: o Império Grego sob Alexandre, o Grande. No mesmo capítulo de Daniel, aparece a visão de um bode com um chifre notável que atravessa rapidamente a terra. Esse chifre simbolizava Alexandre, o Grande, que conquistou territórios com uma velocidade nunca vista. Mas a profecia também dizia que, no auge do poder, esse chifre seria quebrado. E assim aconteceu. Alexandre morreu jovem, e seu império foi dividido em 4 partes, exatamente como o texto bíblico havia revelado. Uma precisão impressionante, registrada séculos antes dos fatos. Sétima profecia: a vinda do Messias. O Antigo Testamento está cheio de sinais sobre Jesus. Isaías 7,14 anunciou que o Messias nasceria de uma virgem. Miqueias 5,2 disse que ele nasceria em Belém. Isaías 53 descreveu seu sofrimento, sendo desprezado, rejeitado e levado como cordeiro ao matadouro.
Todas essas profecias se cumpriram de forma extraordinária na vida de Jesus Cristo, centenas de anos depois de terem sido escritas. Não há como ignorar. Sua vinda foi planejada por Deus desde o princípio. Oitava profecia. A traição por 30 moedas de prata. Em Zacarias 11:12, está escrito que o servo de Deus seria entregue por 30 moedas de prata. No Novo Testamento, Judas, um dos discípulos, traiu Jesus exatamente por esse valor. E ainda mais incrível, o mesmo texto profetiza que esse dinheiro seria usado para comprar o campo do oleiro, algo que também se cumpriu. Nenhum detalhe escapou ao controle divino. Nona profecia. A crucificação de Cristo. O Salmo 22, escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus, descreve uma cena que bate exatamente com a crucificação. Mãos e pés transpassados, zombarias, roupas sendo sorteadas pelos soldados. O detalhe mais impressionante é que quando esse salmo foi escrito, a crucificação ainda nem existia como método de execução. E mesmo assim, o texto anunciou o que aconteceria. Uma prova clara de que Deus revelou o futuro com precisão assustadora. 10ª profecia. O avanço do Evangelho pelo mundo. Em Mateus 24:14, Jesus declarou que o Evangelho seria pregado em todas as nações antes do fim. Pense, na época, não havia internet, aviões ou satélites. Era uma promessa quase inacreditável. Mas hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído de toda a história. Em várias línguas, em formato digital, em transmissões online, a mensagem de Cristo chega a todos os cantos do planeta. O que Jesus disse há 2000 anos está acontecendo diante dos nossos olhos. Essas profecias não são coincidências. Elas são evidências vivas de que Deus cumpre o que promete. Se tantas palavras já se realizaram com tamanha exatidão, podemos confiar que as profecias que ainda faltam também se cumprirão. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa fortalecer a fé e me conte nos comentários. Qual dessas profecias mais impactou você? A palavra de Deus é verdadeira, ontem, hoje e para sempre.